respeito da filosofia, como surgiu a filosofia, como essa filosofia nasceu. E na Grécia Antiga, os historiadores entram num consenso que a filosofia ela surgiu de um momento onde a poesia, a religião e as condições políticas daquele momento era favorável e coincidiam com isso, né? A poesia falava, acho que de Homero, coisa assim. A religião era duas vertentes, as órficas e a pública. A pública era a da Ilíada e da Odisseia, onde falava dos deuses. E esses deuses, eles tinham bastante perfil humano, assim, porque eles tinham seus desejos, eles faziam coisas erradas. Não era como o Deus cristão de hoje, que é um Deus perfeito, divino. Ele era um Deus que tinha muito traço do ser humano em questões a erro. A diferença é que eles tinham seus poderes e algumas características ao extremo, né? E como essa religião não era, não sei se é só o caso dela não ser tão dogmática, mas ela não colocava o fiel em condições que hoje a religião, no nosso caso católica, coloca. E isso dava uma liberdade de pensamento, né? E na Grécia Antiga, como a política era com a participação do povo, então a gente tinha uma liberdade institucionalizada, era uma liberdade que partia do próprio governo. E essa liberdade com a poesia, com as religiões, a religião órfica falava da alma humana, que era como se fosse uma condenação de um Deus a qual teria que pagar sua punição com a expiação, né? Através dos sofrimentos e tal. E não tinha esse dogma da Igreja Católica, e por isso, nesse momento, acaba favorecendo o nascimento da filosofia. Isso é um consenso dos historiadores. Não quero dizer que não tinha pensamento filosófico antes dessa época, né? Tem algumas vertentes que contestam isso, mas no consenso estaria nascendo na Grécia Antiga por volta de 600 anos antes de Cristo. E aí nasce esse pensamento filosófico. A filosofia, ela vem de mais ou menos 3 conotações. Uma a respeito do seu conteúdo, do seu método e do seu objetivo. O seu conteúdo, ela quer explicar a totalidade de todas as coisas e do ser e da realidade. Ela tem pretensão de explicar tudo. Qual que é o método que ela usa? Ela usa da razão, do logos. A gente vai tentar explicar a totalidade das coisas através do pensamento racional. E qual que é o objetivo? O objetivo é o mais curioso, né? Comparando com a aula anterior aí, seria o puro desejo de conhecer e contemplar a verdade. Então, é esse o objetivo da filosofia. A filosofia antiga, ela é considerada de início com Tales de Mileto. E vai até que isso aconteceu, Tales de Mileto é aproximadamente 600 anos antes de Cristo, e vai até 529, com o imperador Justiniano fechando as escolas pagãs, e aí começaria o próximo passo da filosofia. A filosofia antiga, ela é dividida mais ou menos em alguns períodos. O período naturalista, que vai falar do problema da physis, que é o arqué, o início de tudo. Dividido em humanista, que seria os sofistas e a época de Sócrates. Depois tem a grande síntese, que estaria falando de Platão e Aristóteles, explicando essa parte da filosofia. As escolas helenistas, onde estaria falando do florescimento do cinismo, dos movimentos do epicurismo, estoicismo, ceticismo e ecletismo. O período religioso, renascimento do platonismo, e o período do pensamento cristão, formação do raciocínio dogmático, e isso tudo tentando explicar de uma forma racional, né? Eu vou resumir aqui a minha fala, vai ser os naturalistas, dependendo do tempo eu vou falar dos sofistas também, e não vou deixar o Sócrates, que foi mais ou menos o link da
da Nelly, né? Platão e Sócrates às vezes é até difícil de separar. Então vamos lá, o pensamento de Tales. Tales vivia na cidade de Mileto e é aproximadamente no final do século VII e início do século VI a.C. Tales falava que o princípio de tudo vinha da água. Como ele, através da observação, via que tudo onde tinha vida, de certa forma, era úmido, tinha algum princípio com alguma relação direta com essa umidade, com a água, ele deduziu que era água. Ele via que quando as coisas morriam, uma árvore quando morre, um ser humano quando morre, seca. E aí ele acabou deduzindo que o princípio de tudo provavelmente deveria ser a água, né? Depois dele veio Anaximandro, que também era da cidade de Mileto. Era do fim do século VI, da primeira metade, ou melhor, fim do século VII, primeira metade do século VI. Contemporâneo ali, mais ou menos, do de Tales. Para o Anaximandro, o princípio deve ser o infinito, espacialmente, de indefinido e qualitativamente. Então quando ele viu que o Mileto falava a respeito da água, ele parou para pensar e ele não aceitou muito bem esse negócio da água, não. Ele não tinha uma precisão. Ele falou assim: olha, cara, a origem de tudo, ela é meio indefinida, ela é um infinito, qualitativamente e quantitativamente. Deixa eu ver o que ele falava aqui. Por separação dos contrários, por uma espécie de injustiça, e a ela retorna por uma espécie de expiação. Ele via que a noite e o dia tinham seus opostos, o bem nasce no mal, o mal nasce no bem, e a partir desse pensamento, dessa dualidade, ele acabou vendo que às vezes a água não era uma resposta precisa. E aí ele falou que, como vinha, isso aí é uma vertente mais ou menos do orfismo, gente, da religião. Ele falava que o início de tudo nascia nesse conflito, no conflito dos opostos. E isso era uma coisa meio infinita. Depois dele veio Anaxímenes. Esse é do século VI, 600 anos antes de Cristo. O princípio para o Anaxímenes era o ar infinito, por condensação e rarefação, difuso por toda parte e em perene movimento. Ele achou que o infinito era algo vago demais. E aí, quando o cara fala dessa contradição e tudo mais, ele precisava de algo mais palpável. E aí ele falou desse ar infinito que, de certa forma, quando a gente morre, né, o corpo perece e aí fica a alma. Ele achava que a alma seria esse ar inteligente e infinito que sai do corpo e volta para a natureza e fica... Ele acreditava que seria o ar. Depois do Anaxímenes veio o Heráclito, de Éfeso. Ele falava do fogo logos da natureza. E para ele tem algumas frases bem conhecidas para nós. Ele falava assim: tudo escorre. Não se pode descer duas vezes no mesmo rio, e não se pode tocar duas vezes a mesma substância mortal no seu estado. Ele falava que a guerra é a mãe de todas as coisas, e de todas as coisas é a rainha. Ele queria dizer que quando você procura um objeto único para ser esse início, às vezes é difícil de achar, porque todas as coisas estão em constante movimento. E esse fogo logos que ele fala seria... Eu não acredito que... Ele dá o exemplo do fogo, porque o fogo, ele é combustível, ele queima e esquenta e se torna ar, e ele está em constante movimento. Mas na minha interpretação pessoal, eu acredito que esse fogo talvez seja a inquietude, essa sabedoria talvez da própria natureza, que tudo cria, que tudo age e continua da morte, renasce, e nesse ciclo de constante movimento. E quando ele fala muito desse tudo escorre e do fogo logos, eu faço bem essa associação. Esses quatro pensadores, o Tales de Mileto, o Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito, eles eram considerados monistas. Monistas porque eles procuravam uma única fonte nesse arquétipo, nesse princípio, né?